existe hadith sahih que vieram no Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Podemos dizer Abu Daud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, nos kutub sita, nos Masanid, Musnad Ahmad, etc. Nos kutub Sunnah, no Kitab Sunnah bin Abi Asim, o Kitab Sunnah de Abdullah bin Imam Ahmad, filho de Imam Ahmad, o Kitab Sharh Sunnah de Al-Baghawi, o Kitab Al-Ajuri, Kitab Sharia de Ajuri, livro de Aqida, o Kitab, mesmo é defendido esse assunto nos kutub da Sunnah, o Sharh Sunnah de Al-Muzani, o Kitab الإبانة الكبرى دي ابن بطة العكبرة، وكتاب وشرح السنة دي بربهاري، وكتاب ومقدمة رسالة ابن أبي زيد الكيرواني، وسو منظومة الحسائي، وكتاب طمجة فلار وعقيدة ودر الفرنسية وعقيدة السنة والجماعة وتوحيد الأسماء والصفات، صحيح بخاري وكتاب التوحيد، صحيح مسلم وكتاب الإيمان، انفرج لقارش كذا انفرج كتب que referenciam sobre as obras de Aqida. Mesmo aqueles que não são o livro de Hadith ou de Aqida, mas também são de Aqida, que os ulama elaboraram. O Aqida Salaf, Ashab al-Hadith, As-Sabuni, o Aqida Wasitiyya, Ibn Taymiyyah, o Nuniyya Ibn Qayyim, o Nuniyya Al-Qahtani Al-Andalusi, o livro de Hadith, o Kitab al-Tawhid de Ibn Khuzaymah, والليفر دي عقيدة وشرح أصول اعتقاد السنة والجماعة دي هبة الله اللالكائي، وكتاب التوحيد دي بن مندى، وكتاب الرد على الجهمية دو بروبر بن مندى، وكتاب الرد على الجهمية دو عبد الله بن مبارك، وكتاب الرد على الجهمية دي إمام أحمد، وكتاب الرد على الرفوتاسون كونتر الجهمية دو عثمان بن سعيد الدارمي، كذا فاريوس كتب وش كتب دي شيخ الإسلام بن تيمية. فاش كنت لسه شنو بيان تلبيس جهمية للمجموع الفتاوى ودرء التعارض، وكتاب ابن القيم الجوزية فوت فاريوس وش كتب السواعي كلا موصلة اجتماع جيوش المسلمين كذلك. Não vou acabar de citar milhares de obras, e isto vamos falar de uma forma, quer dizer, alongada, durante 3, 4, 5, 6 horas, os seus adilla, os seus hadiths, os que defenderam, os que erraram, os que acertaram, os que falharam, em termos desse aspecto. Mas em suma, eu só queria dizer de que hadith que fala sobre a perna de Allah Jalla wa Ala, e hadith que fala sobre o pé de Allah Jalla wa Ala. No عقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، eles acreditam que Allah Jalla wa Ala tem as-saq, Allah tem perna. E no dia do Qiyamah, quando Allah trazer todo mundo ali na sua frente, Allah Jalla wa Ala vai perguntar aos muçulmanos, Allah vai falar no dia do Qiyamah, cada um deve seguir Deus que ele adorava na terra. Então, quer dizer, aqueles que eram adorados enquanto estavam felizes, né? Então, algumas pessoas vão seguir. Allah vai dizer: quem adorava sol vai seguir sol, quem adorava lua vai seguir lua, quem adorava pedra vai seguir pedra. Então, entre os seres humanos, criaturas como seres humanos, as pessoas vão seguir aqueles que também estavam, nesse caso, estavam felizes por serem adorados, né? O que significa que os que adoram Jesus, Isa ibn Maryam, não vão seguir ao Isa ibn Maryam, porque ele não disse, ele também não ficou feliz, ele não disse, não recomendou, né? Mas as pessoas vão seguir cruzes, como o Nabi Salama disse: فَيَتْبَعَ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ صَلِيبَهُم. Quem adorava a cruz vão seguir a cruz. Então Allah Jalla wa Ala vai chamar todos os mushrikinas, e aquilo que eles adoravam, depois Allah vai lhes julgar, né? Depois Allah vai lhes levar ao Jahannam. Allah vai trazer Jahannam como se fosse miragem, como se fosse água que vem, quer dizer, como se fosse uma água. Quando você viaja numa estrada, quando ele para de frente, você vê num sítio parece que tem água, quando chega aí mesmo já não tem água. Então Allah vai trazer Jahannam daquela forma. Os kufares depois do julgamento vão dizer: Allah vai perguntar: o que vocês querem? Senão Allah vai perguntar: o que vocês querem? Vão dizer: não, estamos com sede, queremos água. Então Allah vai trazer Jahannam ka'annaha sarab, como se fosse uma miragem. Todos eles vão cair lá. Os Yahuds, Nassara, quer dizer, os mushrikinas, né? Depois os Yahuds, depois os Nassara. Allah vai dizer: eu não tenho filho, não tenho esposa, para os Yahuds e Nassara. Aqueles que os Yahuds adoram Uzair, diziam que é filho de Allah, enquanto era um muslim de iman, de taqwa, né? Só porque tinha memorizado a Torá, depois de Jerusalém ter sido colonizada na altura. E Allah falou no Corão sobre isso: وقالت اليهود عزير بن الله.
E os Yahudi andam a dizer que o Uzair é filho de Deus, por causa daquelas qualidades que ele teve, e eles fizeram o ghulu, né, exagero, nele e começaram a adorar. E depois também os Nasara, né, quando Isa ibn Maryam foi nascido sem pai, fazia aqueles milagres que Allah Jalla wa Ala deu. Allah diz no Corão: "In huwa illa abdun an'amna alayhi." Eles apenas eram um servo que nós demos ni'ma. Era mensageiro de Allah. Tudo aquilo ali são milagres que Allah deu. Mas de 300 anos depois, quando ele foi lá em cima, então na cidade de Nicéia, 300 anos depois, 324 depois de Cristo, sentaram lá e elaboraram aquela aqida do tathlith, aquela crença da trindade. Chamaram ele de Deus, a Mãe, a Maria, o Espírito Santo, etc. Então Allah Jalla wa Ala vai, aqueles que morrerem também como Nasara, Allah vai colocar no Jahannam. Hoje vão ficar ali os muçulmanos todos. Allah, os muçulmanos de verdade e alguns muçulmanos que são munafiq, que não são muçulmanos, né? Não aqueles que têm qualidade de sintoma, porque há quem tem sintoma mas é muçulmano, né? Ter sintoma de nifaq não é ser munafiq. Existem aqueles munafiq mesmo de verdade que por fora mostram que acreditam, mas por dentro desmentem. Então Allah Jalla wa Ala vai perguntar a ele: e vocês por que não estão a ir? Vocês não viram que cada um tem que seguir o que adorava? Eles vão dizer: o que vocês estão à espera? Allah vai perguntar: o que vocês estão à espera? Vão dizer: nós estamos à espera do nosso Deus e ele virá até aqui. Allah Jalla wa Ala vai dizer: ana rabbukum, vosso Deus sou eu. Alguns muçulmanos não vão acreditar, já que ninguém viu Allah ao vivo, né? Vão dizer: na'udhu billahi an nushrika bihi shay'an, que Allah nos afaste que Allah nos proteja do shirk, que nós não queremos associar. Alayhi salatu wassalam diz: hatta yakadu ba'duhum an yanqaliba, até que alguns deles ali aproximam-se, fazerem cambalhota, vão dizer com tanta força, aqueles que o tawhid dele é muito forte, e nunca que evitaram o shirk de toda a vida, que Allah nos afaste do shirk, que Allah nos afaste do shirk, nós não queremos fazer o shirk hoje. Numa narração eles vão dizer: as pessoas no mundo nos isolavam, nos estranhavam, e hoje nós queremos também, necessitamos dessa estranhabilidade, deste isolamento, mais do que qualquer outro dia. La hawla wa la quwwata illa billah. Depois Allah vai perguntar: existe um sinal quando vocês verem Allah vão conhecer? Vão dizer sim. Então o hadith diz: فَيَكْشِفُ اللَّهُ عَنْ سَاقِهِ, Allah vai abrir a sua perna. Então, este hadith, os que seguem a crença correta, a 100% da crença correta, eles, como dizia Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, que aliás foi assim que Imam al-Bukhari também colocou no Kitab al-Tawhid, o hadith, que deve acreditar assim como está, sem comparação, sem interpretação e adulteração do sentido, isto é, sem takyif, sem comparar, dizer: mas como? Wala tamthil, sem exemplificar. Allah não é parecido com ninguém, e ninguém é parecido com ele. Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Ele não é parecido com ninguém, não é semelhante a ninguém, e ele ouve e ele vem. Significa uma parte ali está a renegar a semelhança. Raddun ala tamthil, está a renegar a semelhança. A última parte do versículo que diz: ele ouve, ele vem, está a refutar aqueles que renegam que ele tem qualidade, que são os Jahmiya. A primeira parte, quando diz ele não é parecido com ninguém, está a renegar, está a refutar os Asha'ira, aqueles que assemelham a Allah subhanahu wa ta'ala, ou aqueles que adulteram seu sentido, ou fazem ta'til, abandonam o sentido genérico da palavra. Então, perante Allah, você tem que fazer o ithbat bima thabata Allahu an nafsihi wa bima thabata ar-rasulu an rabbih min ghayri tahrif wala tamthil wala takyif wala ta'til. Você tem que aceitar aquilo que Allah falou de si e aquilo que o profeta falou sobre Allah. Hoje ninguém conhece mais Allah do que ele mesmo, Allah. Quer dizer, ninguém mais conhece Allah entre as criaturas como um profeta. E tu tens que confirmar e aceitar aquilo que Allah falou de si, sem tahrif, sem deturpação do sentido, seja tahrif al-ma'na ou tahrif al-lafd, seja deturpação do sentido ou deturpação da palavra, wala takyif, sem comparação, dizer: mas como? Não pode comparar, Allah não se compara com ninguém. Quando você ouvir, ele tem mãos, não pode comparar com ninguém. Ele tem olhos, não pode comparar com ninguém. Allah tem olhos. O professor Lama disse: o Dajjal quando chegar é zarolho e Allah não é zarolho. Esse hadith então ele tem 2 olhos, perante a sunnah, perante a aqida.
tem mãos, ele criou Adam com suas próprias mãos, né? E essas mãos tu tens que acreditar, e não pode comparar. E Allah subhanahu wa ta'ala tem nafsi também, nafs, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik. O Jesus falará dia do Qiyamah para Allah, dizer: oh Allah, você conhece o que está no meu nafs, mas eu não conheço o que está no teu nafs. E Allah diz: wastana'tuka li nafs, eu, Musa, te escolhi para mim mesmo. E etc. Não vamos acabar. Existem muitos ayats, muitos hadith, mesmo se fosse um. Quer dizer, mesmo se fossem muitos khabar mutawatir, narrado por vários, e mesmo se fosse um khabar ahad, nós acreditamos no aqida, no sunnah, no fiqh e em todas as áreas do din. Então, quer dizer, você deve ver isso no aqida, no sunnah al-jama'a, no usul al-fiqh e muitas outras áreas. Agora, Allah vai abrir a perna e vai mandar todo mundo fazer o sajda, aqueles que tenham iman, ikhlas e tawhid, né? Independentemente do nível do iman, né? Há quem tem iman reduzido, iman naqis, né? Mas o importante é ele ter o mutlaqul iman, ele tem o iman no seu sentido genérico, pelo menos mesmo sendo um pouco. Agora, há aqueles que têm iman grande, iman mutlaq. Iman mutlaq é aquele iman elevado. No Corão, quando Allah diz, por exemplo, na verdade, tem iman aqueles quando é recitado os versículos de Allah, saem lágrimas, seus corações estremecem. Este versículo está a tratar de pessoas que têm iman elevado. Chama-se iman mutlaq. Mas aqueles que quando seus corações não estremecem, quando se lê os ayat, não quer dizer que não tem iman, só que o iman dele é iman reduzido, naqis. Mas ele tem aquele iman. A gente diz, tem iman, sim. O mutlaqul iman, a definição do iman ele tem. Agora, como o iman yazid wa yanqus, iman diminui e aumenta, então ele tem diminutivo, o outro tem grandioso. Quando ele faz o bem, o iman yazid wa ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Iman aumenta quando a gente faz boas ações e diminui quando a gente faz más ações. Al-iman qawlu wa amal wa i'tiqad wa niyyatun wa muwafiqatu as-sunnah yazid wa yanqus. Iman é falar e fazer, né? E praticar o que está recomendado na sunna, o que veio no kitab Allah wa sunna. Al-ibadatu tawqifiyya, os ibadas vieram de lá de cima, Allah que mandou aqui, né? Wa sunna, e deve existir sunna naquele assunto que esteja a fazer, algo que Nabi que ensinou, né? E wa niyya, e fazeres para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muwafiqatu as-sunnah, né? Estar em concordância com a sunna. Colocou muitas definições. O Imam Ahmad no Kitab al-Iman, o Bukhari no Kitab al-Iman, o Muslim no Kitab al-Iman, Hafid al-Adan no Kitab al-Iman, Abu Ubaida Qasim Salam no Kitab al-Iman, Ibn Abi Shayba no Kitab al-Iman. Não vamos, e esses ulama, os livros da Sunna que acabei de citar atrás, alguns vários que dei exemplos aí, referenciam sobre definições do Iman, né? Sheikh al-Islam no Kitab al-Iman, al-Awsat, Iman al-Kabir, e muitos outros ulama da Sunna referenciaram isso, os ulama, os sahaba todos, os tabi'ina, os tabi'ina, né? E, quer dizer, a lista é enorme. Então, este hadith, que Allah vai abrir a sua perna, então, os muçulmanos que faziam salat com sinceridade, seja de imã grande ou imã pequeno, todos vão fazer sajda, e aqueles que eram munafiq, não acreditavam no Islã, nos seus corações duvidavam se vão ser ressuscitados, duvidavam se o Corão são palavras de Allah, duvidavam mesmo se Deus existe, ou mesmo reconhecendo, duvidavam se Muhammad é Nabi, etc. Muita dúvida em que alguém, quando duvida, uma dúvida real e permanente, sem o Islã. É diferente de um dia aparecer um Satanás, te murmurar, e você ter esses monumentos, mas depois tem que fazer safari, fazer ta'awwad, pedir refúgio a Allah Jalla wa Ala. Então, este hadith que diz Allah vai abrir a sua perna, os ulama da Sunna dizem, você deve acreditar que é perna. Os outros ulama, aliás, os outros erraram. Os Ahl al-Bid'ah erraram, né? Renegaram de vez. Bem, existem ulamás que também são da Sunna, mas eles tiveram influências geradas e acabaram falhando, mas não são Ahl al-Bid'ah. Quer dizer, quando leres, por exemplo, os Shuruhat, o Sharh de An-Nawawi, o Sahih Muslim, o Sharh de Ibn Hajar al-Asqalani, o Sharh de Ibn Battal Malik, o Sharh de Qistalani, o Sharh de Kirmani, são 500 e tal Shuruhat,
em que se eu mencionar agora todos, mais do que isso, porque só Bukhari são 300 e tal, então juntando com aqueles outros shuruhats todos, Matbu'at e Makhtutat, etc., quer dizer, muitos deles, alguns deles, né, acabaram errando por causa da zona onde viviam, pelas influências onde tiveram dos Ash'ira, dos Mu'tazila, acabaram tendo aquelas influências. Mas dentro da Sunna, dos ulama da Sunna, em que também os nomes são incontáveis. Quando fala Ahmad ibn Hanbal, ulama que defenderam este assunto, Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, إمام الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي كذا، وكيع بن جراح, علماء muitos da Sunna que não vou acabar de citar, a lista é tão enorme do jeito que você não imagina. Por isso eu disse, haverá uma aula específica de 7 ou 8 horas de tempo onde vamos falar sobre esse aspecto, porque é um aspecto grandioso. E então, o essencial, como vem no qawl, ayatu sifatin tumarrun kama ja'at. Os versículos que falam de qualidade de Deus, você deve aceitar assim como vieram. Então os outros começaram a dizer, não, porque aqui não é perna, mas aqui está a se falar um momento mais difícil do dia do Qiyama, e traz ali uma narração da'ifa, em que o isnad é da'ifa, no riwayat de Ibn Jarir Tabari, nos riwayats de outros kutub, em que os ulama demonstraram esse riwayat da'ifa, como o riwayat que vai até o Ibn Abbas, mas não chega lá, né? Que diz aí, as-saq significa a shidda, mas esse é um qawl da'if. Ibn Abbas não disse isso, ia ser um riwayat da'ifa, e há muita gente que narrou coisas sobre Ibn Abbas enquanto não narrou. Então, estuda-se também, né, para se conseguir perceber que este é qawl do sahabiyun jalilin, mufassirun al, quer dizer, nós conhecemos Ibn Abbas, o mais sábio do tafsir do Corão, mas esta palavra não é dele. Esta palavra não é dele. E este hadith de Abi Sa'id al-Khudri, aliás, também existem muitos hadiths que referenciam sobre o assunto da perna. É um assunto que tu tens que aceitar. Mas imagina lá se eu contasse isso na tua mesquita. Como é que ficaria lá? E existe um outro hadith também, que o Jahannama, o Jannah e o Jahannama, cada um deles vai dizer Allah me aumenta, Allah me aumenta. Como Allah disse no Corão, né? Que o Jahannama dirá, oh Allah me aumente. Estás a ver este área, né? Surah Al-Qaf. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. Allah diz no dia que falaremos, perguntaremos ao Jahannam. Allah vai falar. Allah fala, Allah tem voz com letra. Ele fala e voz ouve-se mesmo. Inna Allah yatakallam bi sawtin wa harf, consoante a sunna. Allah vai perguntar ao Jahannam, هل امتلأت, você encheu? وتقول هل من مزيد. O inferno vai dizer, Allah, aumenta-me mais. Numa das explicações. Numa das outras explicações, o Jahannam vai dizer, será que restou um lugar para eu ser aumentado? Então, Nabi Sallam, quando explicava este ayah do Corão, diz que, num hadith sahih, que Allah Jalla wa Ala, cada vez mais que colocar os kuffar no Jahannam, né? Nós sabemos que os muçulmanos, alguns vão entrar lá, mas vão ser tirados todos através de shafa'a, né? Por causa deles terem tawhid, né? E isso faz parte do aqida sahiha. Quando alguém chegar no dia do Qiyama com muitos pecados, a sua situação, Allah é quem sabe. Allah vai lhe julgar e Allah é quem sabe. Quer dizer, é quem sabe o quê? É quem sabe se vai lhe perdoar logo na hora do julgamento, depois de terminar o julgamento, ou pode lhe queimar um tempo, depois de lhe tirar. Tahta al-mashi'a, insha Allahu adhabahu wa insha'a ghafara lahu. Tudo estará sob querência de Allah. Se Allah quiser, pode castigar e pode perdoar na íntegra, consoante o aqida sahiha. Então, significa que o muçulmano, quando chegar o dia do Qiyama com os pecados, Allah, quando lhe julgar, Allah vai decidir se pode lhe perdoar, porque haverão pessoas que serão julgados na mesma hora e depois serão deixados todos, serão perdoados. A afa de Allah Jalla wa Ala, serão introduzidos no Jannah. Os outros vão entrar no Jannah sem serem julgados, aqueles que tiveram o tawhid a 100%. Mas quem vai entrar no Jannah sem ser julgado? Esta é uma preocupação. A pessoa que evitar o shirk maior, shirkun akbar, e evitar o shirkun asghar, shirk pequeno também. Shirk maior é aquele que te tira do Islã, shirk menor é aquele que não te tira do Islã. O tawhid, a aqida, falamos disso. Ou shirkun khafi, shirk escondido, está dividido em níveis. Existe aquele shirk khafi dos munafiqina,
que te tira do Islã mesmo. E existe aquele shirk khafi pequeno, né? Que você faz uma ação por exibição e tal, então você só aquela atuação que não é válido, você anda a continuar muslim, é riá, por causa de orgulho, fazer algo por exibição. Então isso aí, só aquela coisa que fica inválida, que se é uma caridade que você fez por exibição, aquilo é que fica inválido. Mas você continua como muslim. Então se alguém evitar todos os shirks, shirk akbar, shirk maior, aquele que te tira do Islã, e invocar fora de Allah Jalla wa Ala, ou dar qualidade de Allah a uma outra fora de Allah subhanahu wa ta'ala, a um outro ser fora de Allah Jalla wa Ala, chamar o outro de Deus, negar que será ressuscitado, etc. Ou desmentir que no cabra é castigo de Allah, é kufr akbar. Então quem evitar o shirk akbar, e evitar o shirk asghar, e evitar o shirk khafi, e evitar o bid'a, todo bid'a é perdição. Seja bid'a mukaffara ou gaira mukaffara. Bid'a mukaffara é aquele bid'a que te tira do Islã, quando nele existe o shirk, ou naqid min nawaqid do Islã, dos generadores do Islã. Por exemplo, quando alguém vai numa campa, duas pessoas estão a peregrinar uma campa. Uma pessoa está a peregrinar a campa a pensar que aquele morto que está lá vai resolver seus problemas. Esse fez shirk akbar. Então isso chama-se bid'a mukaffara. Fez uma inovação que lhe tira do Islã. Porque o tawaf só faz ao qabri, aliás, o tawaf só faz ao Kaaba e não ao qabri. E também invoca-se a Allah e não a qualquer outro ser. Agora, ele está a circular o qabri e ainda está a pedir o falecido lá. Ou ele acha que o falecido lá vai lhe ajudar, né? Ou tem poder de lhe proteger. Então, este fez shirkun akbar. E fez aquilo que nós chamamos de bid'a mukaffara. O outro foi dito, quando você ir para ali fazer dua, Allah vai gostar. Ele vai para ali, não vai invocar o falecido, ou não vai achar que o falecido vai lhe ajudar, mas ele acha que Allah é que está a gostar. Então este fez bid'a. Ele fez uma coisa chamada wasilatu ila shirk. Ele está a caminhar ao caminho do shirk, mas ainda não chegou lá. Mas também é dalala. É dalala também. Não é bid'a. Não é bid'a hasana, não é bid'a bom. Todo bid'a é dalala. Kullu muhdathatin bid'a. E circular, peregrinar, só faz-se perante o Kaaba. Perante o Kaaba. O tawaf só faz-se ao Kaaba. Não aos qubur, como fazem os sufia. Não quando eles constroem ali os mashahida, constroem umas tendas e começam a adorar e invocar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Existe muita gente que diz la ilaha illallah, mas faz shirkun akbar mesmo em vida. Vão à feitiçaria, tem coisas que eles acham que eles protegem. E isto é perigoso. É perigoso. Então, esses aí, quando fazem shirkun akbar no Jahannam, não saem mais, né? Agora aqueles muçulmanos que entrarem lá por causa dos pecados que ele cometeu, mas não fazia shirk akbar, ele vai ser queimado, vai ser tirado. Ou não fez um dos nawaqid, entre nawaqid do Islã. Por exemplo, abusar Allah, abusar o profeta, abusar o Corão, a pessoa sai do Islã. Então, em suma, alguns vão entrar no Jannah sem serem julgados. Sem serem julgados. Bighairi hisab. Mas sem serem julgados não quer dizer não ser perguntado. Todo mundo vai ser perguntado, né? Mas existirão aqueles que vão ser julgados. Então, existirão algumas pessoas que vão entrar no Jannah sem serem julgados. Bighairi hisab. Aqueles que tiverem o tawhid 100%. E autenticaram, fizeram o tahqiq tawhid. Fizeram o tawhid, a verificação dessa autenticidade de tawhid 100%. Como veio no tema, man hakaka tawhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Quem autenticar o seu tawhid a 100%, de 100%, entrará no paraíso sem ajuste de conta. Mas quem é esse? Meus amigos estão preocupados para saberem quem são esses, o que alguém deve fazer para autenticar esse tawhid a 100%. Os meus amigos estão preocupados. Então eu vou deixar claro para os meus amigos. La hawla wa la quwwata illa billah. Primeiro, é evitar todo tipo de shirk. Shirk maior, shirk menor, shirk escondido. É evitar todo tipo de bid'a.
bid'a grande, bid'a pequeno, wa kullu muhdathatin bid'a. Tudo que é bid'a é perdição. Tudo que é inovação é bid'a. Wa kullu bid'atin dalalah. Tudo que é bid'a é perdição. Wa kullu dalalatin fi an-nar. E tudo que é inovação é um elemento do fogo. É um risco. Né? É um risco. Esse hadith narrou Abu Abdurrahman al-Nasai, autenticou Imam Ibn Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah em vários seus kitab. Um dos kitab que ele refuta, pronto, eu não quero depois mencionar o kitab, depois começar a traduzir os títulos ali, né? Pronto, quando Ibn Taymiyyah fala sobre Ibtal e Tahlil, né? Mas é um bom kitab, e ele autenticou este riwaya lá, autenticou também Sheikh Nasruddin Albani no Asl Sifat al-Salah, e muitos outros ulama, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, al-Dhahabi, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no Zad al-Ma'ad, al-Dhahabi no Siyar A'lam Nubala, autenticou também al-Sana'ani, autenticou al-Shawkani, autenticou Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, autenticou Sheikh Nasruddin Albani, autenticaram os autenticadores, né? Muitos ulama da Sunnah, o Ibn Manda, etc. Então, alguém que evitar o shirk em todos os sentidos, o bid'a em todos os sentidos, e evitar os kaba'ir al-dhunub, os pecados maiores, mesmo aqueles, mesmo sabendo que esses pecados não te tiram do Islã. Quer dizer, nós sabemos que ziná, beber, roubar, comer juro, e muitos outros pecados, né? Maltratar os pais, etc., não te tiram do Islã. O muçulmano, quando comete, tem pecado, né? Basta reconhecendo que está a pecar diante de Allah Jalla wa Ala. Então, quando evitar tudo isso, essa pessoa no dia do Qiyama vai entrar no Jannah sem ajuste de conta. Ressuscitou, está ali no seu camelo, está a ser levado até na área de concentração, recebendo boas novas, congratulações, parabenizações, até debaixo da sombra de Allah Jalla wa Ala. Há hadiths que dizem debaixo da sombra de Allah, e não se faz comparação. E há hadiths que dizem debaixo da sombra do Arsh. Mas os mais fortes é debaixo da sombra de Allah. Fi dhillihi, debaixo da sua sombra. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi. 7 tipos de pessoas estarão colocados na sombra dele, de Allah Jalla wa Ala, no dia do Qiyama. Yawma la dhilla illa dhilluhu. Dia em que não há sombra excepto a sombra dele. O hadith, como dizia Ibn Hajar Asqalani, quer dizer, não é só mahsurun ala sab'a. O hadith não diz que só são esses 7. Só que os 7 mencionados nesse hadith, os 7 tipos mencionados neste hadith. Porque existe também outro hadith lá, que falam também das pessoas que terão qualidades de parar na sombra de Allah no dia do Qiyamah. E já fizemos um bayan em relação a isto. As pessoas que vão parar na sombra de Allah no dia do Qiyamah. Aqueles, muitos outros. Um deles aquele que emprestava a alguém algo, e depois, quando chegava a hora de pagar, a pessoa não tem, ele dava mais tempo para ele poder organizar-se para devolver a dívida, e etc. São, na verdade, muita gente. Muita gente. Um trabalhador fiel, etc. Muita gente. Até Alamatu As-Suyuti fez um kitab específico sobre isto. Ibn Hajar Asqalani também. Mas pronto, isso é um tema para revivermos outro tempo. Voltando ao nosso riwaya. Então, quando as pessoas... Isso significa... Eu estava a contar as pessoas que vão entrar no Jannah sem ajuste de conta. Então, aquele que evitou todo tipo de shirk, que evitou todo tipo de bid'ah e evitou pecados maiores, mesmo aqueles que não lhe tiram do Islã. Então, este, quando chegar o dia do Qiyamah, vai entrar no Jannah sem ajuste de conta. Direct. No Jannah. Que Allah faça a mim e a vos com que sejamos entre eles, amém. Os outros serão julgados. Os que vierem com os pecados, mas também com o imã, né? Juntos, misturados.
Então esses serão julgados e Allah é que sabe a sua situação, a sua decisão de cada um de forma particular. Allah é que vai saber. Há quem chegou com os pecados e com recompensa vai ser julgado e vai ser perdoado na hora, direto ao Jannat, né? Mas passou por um julgamento. Há quem é aquele que vai ser julgado, é muçulmano, tem pecado, também tem thawab. Allah subhanahu wa ta'ala vai ver, este aqui vou lhe queimar primeiro, depois vai sair. Todos os muçulmanos vão viver no paraíso, seja aquele que entrou direito, ou aquele que entrou depois do julgamento e não foi queimado, ou aquele que estava a ser conduzido para o inferno e foi devolvido no caminho. Haverão essas pessoas, como veio na narração de Ibn Abi Dunya, Abu Bakr ibn Abi Dunya, no seu Kitab al-Ahwal, Os Tremendos, um livro chamado Os Tremendos, ou aquele que estava a ser queimado mesmo, foi queimado, outros já até serem carvões, outros até morreram lá no Jahannam. Estou a falar dos muçulmanos nesse caso, porque o kafir no Jahannam não morre. La yamutu fiha wa la yahya. Ele não morre e não vive lá. O muçulmano vai morrer, consoante o hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa radahu. Então todos os muçulmanos serão tirados do Jahannam, até que os kufar um dia vão dizer no Jahannam: Ya laytana kunna muslimin. Quem nos dera também se nós fôssemos muçulmanos, teríamos essa chance, né? Quando eles perguntarem por que você está queimando aqui se você era muçulmano, Allah vai tirar todos os muçulmanos. O muçulmano é aquele que adora Allah, o único sozinho, e tem tawhid, né? Tudo bem. Então o Jannah vai começar a dizer: Allah, eu também quero me aumentar, Allah me aumentar, Allah me aumentar, Allah me aumentar. Quer dizer, depois de Allah colocar todo muçulmano no paraíso, aqueles que entraram sem julgamento, aqueles que foram julgados entraram, aqueles que estavam no Jannah que foram julgados entraram, lá se foram tirados todos para Jannat, o Jannah ainda estará cheio de espaço. Ou Allah me aumenta, ou Allah me aumenta, ou Allah me aumenta. فينشئ الله لها أقواما. Então Allah Jalla wa Ala vai criar novas pessoas que nunca chegaram aqui na Terra, que nunca viveram aqui na Terra. فيسكنهم فضول الجنة. Allah vai fazer eles habitarem e viverem no paraíso, consoante a riwaya sahiha de Bukhari e de Muslim, muttafaqun alayhi. Depois até vou tirar esse hadith. Então significa, para além de todos os muçulmanos entrarem no Jannah, Allah vai criar outras pessoas, outros seres humanos que nunca viveram aqui na Terra, e Allah vai dar mansões que ainda no Jannah vão ficar vazios. Este hadith é um dalilo de que o Jannah é grande, ultrapassa a sua dimensão céus e terra. Estou à procura só pelo menos um terreno de colocar minhas duas pernas lá, Ya Rabbi. La hawla wa la quwwata illa billah. Jannah. E a doçura mais maior do Jannah é ver Allah Jalla wa Ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Então o Jahannam vai sempre dizer: Allah, eu também tens que me aumentar, eu também tens que me aumentar. Consoante veio no riwaya sahihatan, né, que o Jahannam sempre dirá assim, dirá assim, فيضع رب عز وجل قدمه عليها. E Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar o seu pé, né? Já não estamos a falar de perna, já estamos a falar de pé. Allah vai colocar o seu pé no Jahannam. Fatakulu qattun qattun. O Jahannam vai dizer: chega, chega, chega. E numa narração, né, alayhi salatu wassalam disse: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. Você Jannah vai encher e você Jahannam vai encher. O Jannah estava a dizer: aqui vão entrar os humildes, o Jahannam aqui vão entrar os rebeldes orgulhosos. O Jannah: oh Allah, por que a mim só não me entram os humildes, boas pessoas, aqueles que até desconsiderados, desrespeitados? Allah diz: Jannah, você é minha misericórdia, e eu misericordio a quem me apraz dentre os meus servos. E você Jahannam é meu castigo, eu castigo a quem me apraz dentre os meus servos. E cada um de vocês vai encher. Então, alayhi salatu wassalam disse: فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعُ رِجْلَهُ. O Jahannam não vai encher até Allah colocar a sua perna. فَتَقُولُ قَطٌ قَطٌ. Chega, 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 basta, 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 já estou cheio. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ. Daí ele
vai encher. ويزوي بعضها إلى بعض e vai se embrulhar o Jahannama. ولا يظلم الله من خلقه أحدا e Allah não injustiça a ninguém. وأما الجنة agora quanto ao paraíso فإن الله ينشئ لها خلقا آخر Allah vai fazer viverem lá outras criaturas, quer dizer, outros seres, consoante o hadith que acabei de vos dizer, né? Consoante o hadith que acabei de vos supracitar. Então, consoante aquele hadith que eu disse, ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة, como vem no Sahih Muslim, né? E o Jannah estará sempre a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, me enche, até que Allah subhanahu wa ta'ala crie novas criaturas e ir fazer eles habitarem naquele espaço livre do paraíso, consoante o riwayah de Imam Muslim, fi Sahih. Imaginem se eu chegasse no teu masjid e contasse o hadith que Allah tem perna e Allah tem pé. Esse hadith que estou a contar aqui, como é que seria lá? Né? Quer dizer, bem, eu entendo que alguns que não sabem, alguns que leram outros kutub de forma mal interpretada nesta área, nesta parte específica, como no Fathul Bari, de Ibn Hajar al-Asqalani, do Sharh al-Nawawi, do Sharh al-Karmani, 10 volumes Sahih Bukhari, do Sharh al 20 volumes, aliás, Sahih Bukhari, né? O Ibn Hajar al-Asqalani, 13 volumes, tive o prazer de lê-lo muitas vezes, o Sharh de al-Nawawi, o Sharh do Suyut al-Dibaj, o Sharh de Qadi Iyad. Quer dizer, são vários ulama da Sunna que acabaram também tombaram nesses lugares de Tawhid al-Asma wa Sifat, mas os kutub da Sunna, os shuruhi da Sunna na sua completude, quer dizer, em seu todo, como o Sharh de Abil Qasim al-Asbahani, vais encontrar ali ele a defender o Aqidat al-Salaf Salih. Os kutub do Imam Ahmed, o Bukhari, Muslim, o Abu Dawud, os ulama da Sunna esses, Abu Isa Tirmizi, Yazid ibn Majah, esses ulama todos da Sunna, o Imam Malik ibn Anas, o próprio Muhammad Idris al-Shafi'i, quer dizer, o Abu Zur'at al-Raz, o Abu Hatim al-Raz, o Abu Nu'aym, Fadl ibn Dukayn, e muitos outros ulama que defendem o Tawhid al-Asma wa Sifat. Vais encontrar que eles acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala tem perna e tem pé. E a interpretar este riwaya assim, a aceitar este riwaya como veio. A aceitar este riwaya como veio. E por isso dizia o Imam Ahmadi no kitab que Harb al-Karman, dos alunos de Imam Ahmad, chamado Ijma' al-Salaf al-I'tiqad, a unanimidade na crença, a unanimidade dos antecessores piedosos na crença. Quando ele fala sobre esse aspecto de que existe unanimidade na Sunnah em relação a esse aspecto, ele disse: وَيَضَعُ قَدَمَهُ فِي جَهَنَّمَ فَتَزْوَى, e ele colocará a sua perna, o seu pé, né, no Jahannama, e o Jahannama vai se embrulhar. E depois tem um hadith também que alayhi salatu wassalam, quando pedir a Allah para iniciar a intercessão lá no Maqam Mahmuda, ou mesmo quando ele pedir para as pessoas serem tirados do Jahannama lá no Maqam Mahmuda, porque o Maqam Mahmuda é um lugar onde o profeta fará sajda a pedir para Allah subhanahu wa ta'ala tirar pessoas do Jahannam, né? Não só, mas também para o julgamento iniciar, shafa'atul azma, mas também shafa'a do khuruj min an-nar, para serem tiradas pessoas do inferno. Porque muita gente, quando fala de Maqam Mahmuda, eles pensam que Maqam Mahmuda é apenas um lugar onde Nabi vai fazer seguida para o julgamento iniciar. Não só para iniciar, porque isto para iniciar todo mundo acredita, mesmo os Ahl al-Bid'ah. Agora, para também serem tiradas pessoas do Jahannam, Nabi sempre estará aí para lhe fazer seguida. Ya Rabbi, Allah dizer, vai tirar aqueles que têm mano como moeda, metade como casca, metade da casca, como poeira, como átomo, pequenas partículas da matéria, como pequenas dimensões incalculáveis que só Allah é quem sabe. E depois Allah Jalla wa Ala, ele, né, alayhi salatu wassalam, quando voltar da última vez, Ya Rabbi, ainda faltam pessoas lá. Allah vai dizer, os profetas já defenderam, os muçulmanos já defenderam, os muçulmanos vão defender os seus irmãos muçulmanos, né?
Na Ali Salatu Salam diz: não existem pessoas que tanto vão defender os outros como os mu'min quando vão defender os seus irmãos muçulmanos. Os que têm imã elevado vão defender os seus irmãos muçulmanos que o imã dele é fraco, que estão lá a queimar. Então Allah Jalla wa Ala vai dizer: Shafa'at al-malaik, os anjos defenderam, Shafa'at al-nabiyun, os profetas defenderam, wal-malaik, wal-mu'minun, os muçulmanos defenderam, wal-malaik, os anjos defenderam, né? Fabakiyat shafa'ati, agora ficou a minha intercessão. Eu é que vou tirar agora aqueles, porque Nabi Sallam vai dizer: oh Allah, tira lá pelo menos aqueles que disseram La ilaha illallah com sinceridade, abandonaram o shirk. La ilaha illallah não é só falar pela boca. La ilaha illallah é você renegar tudo que é adorado fora de Allah e colocar Allah único verdadeiramente adorado e adorar Allah Jalla wa Ala. إذن لي في من قال لا إله إلا الله. Ou Allah autoriza aqueles que disseram La ilaha illallah. Outros pensam que La ilaha illallah é dizer Allah é criador, Allah é sustentador, Allah é controlador. Não é isso. Isso de Allah é criador, sustentador, isso de Allah é khaliq, é razak, é mudab. Isso é tawhid rububiyya que até os mushrikinas têm. Que até o Firaúna, que até o Iblis também acredita isso. Que Allah é o criador. Não é La ilaha illallah isso aí. La ilaha illallah é aceitar que tudo que é adorado fora de Allah é inválido. Quer dizer, é renegar tudo que é adorado fora de Allah é inválido. E aceitar que Allah é unicamente, verdadeiramente adorado. E adorar Ele também. Aí tem nafiun, uma negação, e tem ithbat, uma aceitação. Então, ok? Allah vai dizer agora, restou o meu shafa'a, restou minha intercessão. Allah vai, com suas mãos, Allah vai tirar todo aquele muslim que estiver no Jahannam, que disse La ilaha illallah com sinceridade, abandonou o shirk akbar, shirk asghar, quer dizer, abandonou, não shirk asghar, shirk akbar, abandonou o shirk maior e morreu como muslim. Allah vai tirar. Então tem que acreditar esse hadith. Tem que acreditar esse hadith. Então é mais ou menos isso em relação a essas questões de aqida, em relação a esses aspectos de aqida. São aspectos delicados, mas temos que aceitar. Temos que aceitar. Temos que aceitar. Não. Que Allah Jalla wa Ala nos dê hidayah, mas podemos continuar nas aulas mais aproximadas para esclarecermos esses aspectos.